Olá, estudantes! Eu sou Imaculada Oliveira, professora de língua portuguesa, e a gente vai continuar as nossas aulas. Hoje a gente vai trabalhar com dois gêneros textuais que vocês devem conhecer, principalmente a piada, né? A gente vai trabalhar com a piada e anedotas. São gêneros textuais. Às vezes a gente escuta uma piada e pensa, mas piada é o quê? É só algo para fazer sorrir? Também, mas também é um gênero textual, que a piada tem uma estrutura, ela tem uma finalidade, e é importante a gente entender, né? Não é apenas uma piada para fazer a pessoa sorrir, tem uma estrutura, tem uma composição, e ela é muito relacionada com a anedota, né? São bem próximos esses textos, mas tem uma diferença e é importante a gente verificar esses dois textos e como eles se relacionam e qual a finalidade, né, desses textos. E a gente vai iniciar falando primeiro da piada, né? Então, quando eu falo piada, vocês já conhecem, né? Mas só para a gente pontuar algumas coisas, entendendo enquanto um gênero textual, que a piada trata-se, na verdade, de uma narrativa curta, né? A gente percebe que quando alguém está fazendo uma piada, é algo muito rápido. Eu não fico 30 minutos ali escutando a pessoa falando uma piada para depois, terminou, foi algo cômico. É algo bem direto, bem rápido, por isso que a gente fala que a piada é uma narrativa curta e para ela alcançar o efeito de sentido, que é após a pessoa fazer a leitura, ter aquele caráter cômico, né, da pessoa sorrir, ela precisa ter uma construção, uma organização específica para a gente poder alcançar a finalidade desse gênero textual, piada. Então a gente percebe que a piada, ela utiliza jogo de palavras, a gente tem a questão da ironia, no decorrer de quando a pessoa está fazendo uma piada, a gente percebe a questão de situações inesperadas, tudo isso para a gente alcançar o efeito, a finalidade comunicativa desse gênero textual, que é o quê? Provocar o riso, né? E, além disso, quando a gente fala da piada, é importante a gente entender que, geralmente, ela possui uma estrutura definida, a gente tem início, desenvolvimento e o ponto culminante, né? Que é o desfecho, que é o momento que tem aquele acontecimento que provoca aquele efeito de riso em quem está escutando, ouvindo determinada piada. Então, de forma geral, a gente tem essa ideia de quando a gente fala do gênero piada, e a gente tem também um outro gênero textual que provoca também, que pode provocar esse efeito de riso, que é a anedota, né? Que ela é semelhante à piada, também é um texto, um relato breve de um fato curioso, engraçado, e a intenção é entreter e provocar humor, né? Então, são textos bem próximos, e aí a gente precisa entender que eles têm algumas diferenças, são poucas, mas só para a gente poder pontuar. Quando a gente fala de piada, geralmente são textos mais curtos e diretos e com um impacto rápido, né? A pessoa que está fazendo uma piada, fez a piada e muito rápido consegue alcançar aquele objetivo que é o riso, né? Então, uma das características principais da piada é essa linguagem, a forma de apresentação ser mais curta, direta, esse impacto rápido e um desfecho. Já quando a gente vai para a anedota, pode ser um pouquinho mais longa, né? Com uma pequena história ou uma situação e um desfecho cômico, né? Então, de maneira mais direta, a gente percebe essa questão de ser direto ou não. A piada, ela é mais direta, mais curta. A anedota, ela pode ser um pouquinho mais longa, tem uma pequena história, para depois ter aquele desfecho e aquele efeito cômico que a gente tem tanto na piada quanto na anedota. Mas tanto a piada quanto a anedota são gêneros textuais, certo? E aí, tratando de algo, como eles são muito próximos, a gente já viu essa questão dessa leve diferença, né, da piada ser mais curta, a anedota poder ser um pouquinho mais longa, a gente tem aquele aspecto comum de ambos gêneros textuais, né? O que seria esse aspecto comum? Então, a primeira coisa é a estrutura narrativa, né? Tanto a anedota quanto a piada apresentam uma construção que tem narrativa com personagens, enredo e desfecho surpreendente, né? A pessoa está contando uma piada, começa a falar de um personagem ou de dois personagens e rapidamente tem aquele desfecho e causa aquele efeito cômico, que é a finalidade comunicativa de ambos textos. Além disso, a linguagem tanto da anedota quanto da piada, ela pode ser uma linguagem informal. Por quê? Porque ela traz uma linguagem coloquial, próxima do cotidiano, que isso faz com que o efeito de sentido seja melhor, né? Eu trazer linguagens, palavras, construção, né, da linguagem quando eu estiver falando ou escrevendo uma piada ou uma anedota, quando eu trago essa proximidade do cotidiano, eu consigo alcançar melhor esse efeito de sentido de ambos textos, né? E isso facilita a identificação do público, né? Eu estou escutando uma piada, estou lendo uma anedota, eu estou me identificando com esses traços, com a linguagem, a forma com que é apresentada,
E além disso, a gente tem, tanto nos dois tipos de textos, a questão do objetivo humorístico, né? Que é essa questão do humor mesmo. Nos dois textos a gente verifica isso muito forte. Tanto a anedota quanto a piada, eles visam provocar riso, né? Utiliza recursos como ironia, sarcasmos e até a própria ambiguidade, tudo isso para a gente conseguir alcançar a finalidade comunicativa desses textos. E aí, entendendo um pouquinho mais, a gente vai entender sobre o efeito de sentido. Para que eu consiga alcançar o efeito de sentido tanto da piada quanto da anedota, eu preciso fazer uso de recursos linguísticos, né, de estratégias que vão, de alguma forma, me ajudar a provocar esse efeito de sentido e alcançar aquilo que eu quero quando eu estou trabalhando tanto com anedota ou com a piada. A primeira coisa tem a questão do duplo sentido, né? Muitas vezes a pessoa está fazendo uma piada e na hora fala uma coisa e o significado é outra. E isso é o motivo da gente ter um efeito cômico. Então, algo que pode ser muito comum nesses tipos de textos é o duplo sentido, né? Que seria o quê? O uso de palavras ou expressões que podem ter múltiplas interpretações. E isso pode criar humor pela ambiguidade. E eu gosto de pontuar essa questão da ambiguidade e duplo sentido, porque quando vocês estão trabalhando com outros tipos de textos que têm outras finalidades comunicativas, essa ambiguidade e essas múltiplas interpretações podem não ser algo muito bom ser trabalhado nesse texto. Então, quando a gente trabalha com esses recursos linguísticos, metáfora, ambiguidade, múltiplas interpretações, quando vocês vão lá para o texto dissertativo argumentativo, naquele contexto, por ser um texto que tem uma outra finalidade comunicativa, esse recurso não é adequado, né? Se vocês fizerem uso da ambiguidade, duplo sentido no texto dissertativo argumentativo, isso não pode ser muito legal, certo? Mas quando a gente vem para o gênero textual, piada e anedota, isso é um recurso bem legal para esse tipo de texto. Então é por isso que quando vocês forem trabalhar lá com gêneros textuais, a gente vai ver que o gênero textual, ele propicia a gente trabalhar com determinados recursos e outros não. E neste caso específico, a anedota e a piada, é propício a gente trabalhar com essa ambiguidade, com esse duplo sentido, porque isso vai contribuir para a gente alcançar o efeito de sentido desses gêneros textuais, certo? Um outro recurso, a ironia, é algo bem legal também, que pode somar positivamente para a gente alcançar o nosso objetivo nesses textos. A ironia, quando eu quero o quê? É uma expressão que transmite o oposto do que é dito, né? Se eu trabalho com um texto que preza pela objetividade, eu preciso realmente representar aquilo que eu quero apresentar, sem ter duplo sentido. Já que na anedota e na piada, um recurso bem legal que é utilizado é a ironia, né? Eu transmito uma ideia, mas eu quero representar o oposto, né, do que é dito, gerando humor justamente por essa discrepância entre as palavras e o contexto, né, que provoca por meio da ironia. Além da ironia, a gente tem também a ambiguidade, que a gente já falou ali junto do duplo sentido, mas só para pontuar melhor, a gente trata da ambiguidade falando que é o uso de termos com mais de um significado e isso permite interpretações diversas, né? Às vezes até a interpretação equivocada de um dos personagens, quando eu estou falando de uma piada ou de uma anedota, pode ser o fator fundamental para a gente alcançar o efeito cômico tão esperado desses gêneros textuais, certo? E aí a gente vai continuando sobre a estrutura narrativa, a gente já apontou a questão de ser uma construção com personagens, enredo e desfecho surpreendente, a questão da linguagem formal, né, coloquial, próxima do cotidiano, o objetivo humorístico, né, a gente já apontou sobre isso, então eu vou passar bem rápido, mas tem essa questão mesmo da ironia, sarcasmo, ambiguidade, para provocar humor, que é um aspecto fundamental quando a gente trata desses dois tipos de gêneros textuais, certo? E aqui eu trouxe para vocês um exemplo, né, aqui de uma anedota. A gente tem o aluno chega ao professor e diz, né, aqui o travessão para indicar fala de alguém. O aluno chega ao professor e diz: professor, o senhor me dá uma explicação sobre a teoria da relatividade? O professor responde: claro, vou te dar. Você tem um minuto? O aluno é empolgado: sim, professor, tem. E aqui a gente percebe que ele vai. O professor sorri e diz: então, a teoria da relatividade é simples.
Se você tiver que esperar 60 minutos para entrar no banheiro e 1 minuto para sair, o que é mais relativo? A expectativa ou a realidade? Então a gente percebe esse trocadilho, né, aqui desse 60 minutos, que é um tempo muito longo, né, para poder entrar, mas para sair, a questão de quê? De quanto tempo que ele está dando, né? 60 minutos para entrar no banheiro e 1 minuto para sair, né? Então, esse tempo, essa demora, né? Por isso que ele fala, o que é mais relativo? A expectativa ou a realidade? Então, isso aqui é uma anedota, a gente percebe esse efeito de sentido, né? A organização do texto é um texto mais longo, e isso faz com que esse texto, a construção alcance a finalidade específica desses gêneros, que tem essa questão do cômico, de prender a atenção do leitor, de quem está escutando, seja uma piada ou uma anedota, ficar preso à informação que está sendo representada nesses tipos de textos. Então, outras características que a gente consegue verificar desses gêneros textuais, tanto da piada quanto da anedota, é essa questão da função social e cultural, né? Por que a gente tem isso? A primeira coisa que a gente precisa observar é a questão da reflexão social. Não sei se vocês já perceberam, mas quando alguém está contando uma piada, às vezes está fazendo crítica, né? Pode ser até de costume da própria pessoa que está escutando a piada, mas a forma com que a pessoa apresenta esse efeito cômico faça com que fique engraçado e a gente fica rindo dos nossos próprios defeitos, dos nossos próprios erros e costumes, né? E isso também tem um pouco da questão da reflexão social. E aí eu coloquei aqui para vocês observarem, né? Que tanto a piada quanto a anedota, a gente percebe que muitas vezes elas refletem valores, preconceitos ou críticas sociais presentes na cultura. E isso que é interessante, porque às vezes a gente olha, é tão próximo da gente, aquele defeito, aquela característica que está sendo falada na piada ou na anedota, que faz com que o efeito cômico fique mais intenso, né? Até mesmo a gente sem estar percebendo, mas a gente tem essa questão de ter essa proximidade do que está sendo narrado, do que está sendo apresentado, fazer com que o efeito cômico fique mais intenso, né? Justamente em razão disso, desses textos poderem refletir tanto a questão do preconceito, fazer críticas sociais, isso faz com que que a gente busca nesses textos, né, a finalidade específica, seja alcançada de forma mais intensa. Junto a isso, a gente fala que também como função social e cultural desses textos, a gente tem a questão da transmissão cultural, né? Por que transmissão cultural? A gente percebe que as piadas e anedotas, elas são passadas oralmente, de forma mais predominante. A gente tem a modalidade da língua oral em repassar esses tipos de textos. E isso contribui para a preservação e disseminação de aspectos culturais e linguísticos. Não sei se vocês conhecem, mas às vezes tem aquela pessoa, fulano de tal é conhecido porque tem aquelas piadas, aquelas histórias engraçadas. E às vezes a gente vai ver que essas histórias engraçadas, elas não estão registradas. A gente não tem um compilado com elas. Mas como que a gente consegue tê-las, né? Até hoje? Porque ela é transmitida de geração em geração, por meio da oralidade. Às vezes meu avô, meu bisavô, eu tenho um vizinho que o pai dele contava à tarde, ficava lá, fazia, todo mundo ficava ao redor dele, ficava à tarde contando piada até tarde da noite. Então, esses tipos de textos, eles são muito fortes da oralidade. E isso é importante a gente entender, porque isso faz com que esses textos, eles sejam preservados e sejam passados de geração em geração, e inclusive trazem aspectos culturais e linguísticos. Às vezes é uma palavra, é uma expressão que, se a gente for olhar atualmente, pode não ser mais utilizada. Mas como na piada e na anedota, essa expressão ou essa determinada palavra, ela era veiculada nesse tipo de texto, isso passou de geração para geração, e às vezes tem piada e tem texto que tem expressões, tem palavras que a gente nem entende, nem desconhece ou não faz mais parte da nossa realidade, né? Então, isso também tem essa questão de repassar de geração em geração, possibilitando essa questão de transmissão cultural, né? Então, quando a gente fala desses textos, tanto piada quanto anedota, são textos que têm essa finalidade de provocar o riso, esse efeito cômico, traz temas sociais e consegue fazer uma construção linguística, uma construção com a linguagem, e fazer com que esse tema social seja utilizado nesses gêneros textuais, tanto na piada quanto na anedota, buscando-se o efeito de sentido principal, que é o quê? O riso, e ter esse viés
cômico, né? E aí a gente vai entender um pouco como é que a gente pode verificar questão que trabalhe com esse tipo de texto. A gente tem aqui essa anedota. O burro e o cigarro. A gente volta aqui para a tela e vê. Um homem está fumando tranquilamente sentado ao lado de um burro, né? Um amigo se aproxima e diz: você sabia que o cigarro mata lentamente? O homem responde: e daí? Eu não tenho pressa. O burro olha e pensa: é por isso que me chamam de burro. E aí, o que a gente percebe aqui nesse texto, né? O burro é conhecido como um quê, né? Então, a gente precisa fazer essa associação com os personagens que estão sendo apresentados nesse texto. E aí, a gente vai para a questão 1. Qual o principal efeito de sentido provocado pelo pensamento final do burro na anedota? Então, a gente tem aquela característica do burro, né? O que representa o burro? É algo que é inteligente, que é esperto? Mas, no final, o que o burro fala, né? Será que isso tem um contraste no enredo desse texto que foi apresentado? Então, vamos ver o que as alternativas mostram para a gente. Letra A. O principal efeito de sentido provocado pelo pensamento final do burro na anedota faz com que mostrar que os animais são mais conscientes que os humanos. Será que essa fala dele mostra isso? De alguma forma mostra, mas será que esse é o principal efeito de sentido provocado, mostra isso? Vamos observar. Letra B. Reforçar o humor por meio da inversão de papéis, colocando o burro em posição mais racional que o homem. E aí vocês vão pausar, vão voltar lá no texto, né? E responder, e depois a gente vai ver o gabarito correto, né? Mas é sempre bom quando a gente está fazendo a leitura dos textos, seja o gênero piada, seja o gênero anedota, a gente voltar, fazer a releitura e entender, né? Qual a finalidade desses tipos de textos. E aí a gente consegue entender melhor o que o texto quis repassar, né? Entendendo essa questão da finalidade do efeito de sentido desses textos. Vamos para a letra C. O efeito de sentido, né? O principal é questionar os perigos do cigarro de maneira científica. Será que é isso? Então, voltem lá no texto para poder analisar. Ou letra D, sugerir que o burro está incentivando o fumo. Então, tem que voltar. Se a gente for verificar bem aqui no finalzinho da questão, a gente vai ver que o homem responde: daí não tenho pressa, mas o burro vai e fala: olha e pensa, é por isso que me chamam de burro, né? Mas qual é essa ideia de pensar desse personagem, de entender de burro? Será que está nessa ideia do que ele está falando aqui, que é por isso que chama ele de burro? Então a gente precisa entender até esse aspecto social, essa ideia que a gente tem de burro. É importante a gente ter esse conhecimento prévio para poder fazer as associações e as interpretações de forma mais adequada, certo? Então, a gente vai para a alternativa, eu tenho certeza que vocês acertaram, e marcaram como gabarito a letra B, né? Que, de fato, esse principal efeito de sentido provocado no pensamento final do burro, ele busca reforçar o humor por meio da inversão de papéis, né? Essa ideia mesmo de quem é burro não é esperto, não é inteligente, mas no final a gente percebe essa inversão de papéis, fazendo o quê? Colocando o burro em posição mais racional que o próprio homem, né? E esse é o gabarito da nossa questão. E a gente tem mais uma questão para a gente poder pensar nesse tipo de texto. Ainda sobre o texto que vocês leram na questão 1, a gente vai perceber que em relação ao gênero textual, agora a gente já trata do texto, da estrutura do texto, anedota, a gente vai ver que esse gênero textual, anedota, que foi o texto que vocês leram, ele apresenta, vamos ver, letra A, estrutura extensa, com desenvolvimento aprofundado, uma linguagem técnica e objetiva. Será que é essa característica? Vocês sabem que esses gêneros textuais, eles são muito utilizados na oralidade, uma linguagem mais objetiva, pode inclusive fazer uso de linguagem coloquial. Por quê? Porque a finalidade maior é provocar um efeito de sentido cômico, humor. E se para provocar esse efeito de sentido for preciso utilizar uma linguagem mais informal, coloquial, esse texto vai apresentar essa linguagem mais informal e mais coloquial. Então, a gente precisa ter cuidado na leitura para a gente poder entender que tem textos que a linguagem ela é mais formal, mais rebuscada, e tem textos que não são assim, né? Que a finalidade do texto possibilita que seja uma linguagem menos formal, uma linguagem mais popular, e aí a gente vai ver essa diferença nos diversos gêneros textuais que a gente vai trabalhar nas outras aulas que a gente vai estar estudando aqui, certo? A gente vai para a letra C. O texto que vocês leram
tem uma narrativa curta com desfecho cômico e linguagem acessível? Ou letra D, tem uma sequência argumentativa com conclusão formal? E aí a gente vai verificar, vocês vão pausar o vídeo, fazer a leitura, refletir um pouco sobre esses gêneros textuais, a finalidade comunicativa de cada um deles, para a gente poder chegar no gabarito da questão, e a gente vai ver que a nossa alternativa é a letra C. Por quê? Porque ela está diretamente relacionada com aquilo que a gente viu de aspectos relacionados a esses dois gêneros textuais, que é a anedota e a piada. Que característica é essa? Uma narrativa curta, com desfecho cômico, né, que provoca humor, e uma linguagem acessível. Tudo isso para a gente poder alcançar a finalidade comunicativa de ambos textos, certo? A gente vai encerrar esta aula e encontro vocês nas próximas aulas.